Bom dia a todos e a todas. Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu acredito que com cada um de vocês também estão bem. Como é que foi o feriado? Acredito que tenha sido bom. Então vamos para mais uma sexta-feira, aqui para a disciplina de Geografia. Hoje teremos Geografia, hoje teremos produção textual e também teremos ensino religioso. Então, vamos para a disciplina de Geografia, onde nós estaremos falando aqui sobre os gráficos na interpretação do desperdício de alimentos, tá bom? Então, que vocês peguem aí o livro de vocês na página 289, onde nós estaremos falando sobre este tema. Os gráficos na interpretação do desperdício de alimentos. Com os gráficos, podemos analisar a quantidade de alimentos desperdiçada na América Latina em cada uma das etapas pelas quais elas passam. Veja no gráfico a seguir as porcentagens de desperdício de alimentos, tá? Vamos aqui. Muito bem. Observando aí atentamente esse gráfico, América Latina, panorama do desperdício de alimentos 2018. Vamos ver aqui. Aqui, gente, nessas partes coloridas aqui, e aqui do lado tem um quadro, certo? Tem um quadro aqui que é a legenda. Nós até vimos nas últimas aulas de geografia sobre os elementos de uma tabela, de um gráfico, né? Onde tem aqui título, tem a legenda, tá bom? Então vamos aqui. Essa parte de verde quer dizer produção colheita, tá? 28%. Antes de falar disso aqui, se tratando da América Latina, tá, gente? Aqui é o nosso continente, tá bom? Mais relacionado aqui ao nosso continente, ok? Americano. Então, a produção, aqui o verde, a produção, colheita, é 28%, tá? Essa produção, colheita, são aquelas terras em que são plantadas, né, as plantas que serão colhidos, né, os frutos, as plantações, tá? Então tem um desperdício de 28%. Temos aqui o lilás, 6%, que é o processamento indústria. Aqui do amarelinho, manejo, estoque, armazenamento. Aquilo que é produzido é armazenado em indústrias. Também tem o desperdício. Distribuição de transporte, 17%, né? Aquelas mercadorias que são levadas de um estado para o outro, ou de um país para outro, tem 17% de desperdício, né, durante a viagem. E o azul, consumo, hábitos alimentares. Hábitos alimentares. O consumismo, aquilo que consumimos, tem muitas coisas que às vezes a gente acaba estragando, tá? Então dá para observar que o verde e o azulzinho, ambos estão de 28%. Então, os consumos alimentares, o que consumimos, são os que mais são desperdiçados, tá? E a produção, a colheita também tem muito desperdício na hora de colher, nas plantações, tá? Então, vamos aqui. De acordo com o gráfico, a maior parte do desperdício de alimentos na América Latina ocorre tanto no momento da produção, colheita, quanto ao consumo de hábitos alimentares, ou seja, durante o preparo dos alimentos na casa das pessoas.
tá? Então, aquilo que nós preparamos na nossa casa, que são os nossos hábitos alimentares, tem muitas coisas que às vezes a gente acaba desperdiçando, tá? Então, temos aqui algumas questões. Primeira questão: qual etapa tem o menor percentual de desperdício de alimentos na América Latina? Qual etapa tem o menor percentual de desperdício? Vamos lá. Qual é o menor aqui, gente? Vocês podem responder aí no livro, tá? O menor que tem aqui é 6%, que é o processamento indústria. Então, da colheita, crianças, aquela planta ou aquele fruto, dependendo do que foi plantado, quando se colhe, a maior parte vai para as indústrias. Então, lá, o desperdício é muito menor. Tudo é valorizado pela indústria, tá? 2. Qual é o percentual do desperdício de alimentos durante a produção, colheita e no processamento, indústria? Então, vamos voltar. A indústria tem 6% de desperdício e a colheita 28%. Escrevam aí. Terceiro, qual valor em porcentagem corresponde ao manejo e estoque de armazenamento? 21%. Também é grande, né, gente? Aquilo que é armazenado em supermercados, muita coisa acaba se estragando. Quarta questão, qual é a sua conclusão em relação ao desperdício de alimentos na América Latina? Tá? Qual é a conclusão de vocês aqui? Então, dá para perceber que os consumos, hábitos alimentares, eles são muito desperdiçados, né? Então, a gente tem que rever o que nós comemos, comprar realmente o necessário, aquilo que nós vamos consumir, tá bom? Então, aqui, ó, você sabia que o Brasil está entre os 10 países do mundo que mais desperdiçam alimentos? Vocês sabiam disso? Pois é. Então, fica aí, gente. Vocês aí fiquem cientes disso. Então, a gente precisa melhorar em muita coisa, né? Então, não espere por ninguém. Faça a sua parte. Todos os anos, 41 mil toneladas de alimentos são perdidas em nosso país. O desperdício está presente em todas as etapas pelas quais os alimentos passam até chegar à nossa mesa, ou seja, há desperdício durante a produção, o transporte, o consumo, o que torna essa situação muito preocupante. Mas, se todos nós colaborarmos, podemos reverter essa realidade. Você sabe como? Podemos colocar em prática hábitos simples que contribuirão para reduzir a quantidade de alimentos desperdiçados todos os dias. Veja a seguir algumas dicas que você e sua família podem praticar para evitar o desperdício de alimentos. Então, vamos ver aqui algumas dicas, certo? Em que eu, você, toda a nossa família, nós possamos praticar em evitar o desperdício de alimentos, tá bom? Então, dicas para evitar o desperdício de alimentos. Número 1, vocês estão olhando aqui? Muitas frutas e verduras que ainda podem ser consumidas são descartadas apenas por causa de sua aparência, como cor, tamanho e forma. Tente aproveitá-las mesmo assim. Então, tem muitas frutas e verduras que a gente olha, não dá muito valor realmente pela aparência. Acha até que está estragado e na verdade não é assim, gente. Às vezes, na verdade, muitas delas apenas têm essa aparência. Nós estamos vendo aqui uma pera, tá? Aparentemente, parece assim que ela não está boa pelo consumo, pelo contrário, ela está amadurecida, tá? E propícia para o consumo, sendo que o interior dela, né, quando nós tiramos ali a casquinha, tem gente que come com a casca, né, que a casca também é bem saborosa, tá? É uma fruta também muito, muito boa, tá? Muito boa, que tem muito líquido. 2. Preste atenção à data de validade dos alimentos. É importante que sejam consumidos em tempo
de não serem descartados. Então, é muito importante quando nós formos no supermercado comprar, né, os produtos, mas observar atentamente a data de validade, tá? Porque às vezes a gente já pode acabar comprando algo que já passou da validade ou que está perto de vencer, né? E às vezes é bem difícil de a gente acabar consumindo, né? Então vamos tomar todo esse cuidado na hora de comprarmos os produtos nos supermercados, tá bom? Outro aqui, terceiro, aproveite todo o alimento. Tente aproveitar talos, cascas, sementes e folhas de vegetais que podem ser consumidos ou reaproveitados no preparo de outros alimentos. Essas partes são bastante nutritivas, tá? Então é bom vocês sempre assim, estarem pesquisando na internet, porque aquilo que foi jogado fora, muitas das vezes, pode ser consumido. Existem muitas receitas, tá? Com aqueles restos de alimentos que muitas das vezes nós jogamos fora, podem ser reaproveitadas, tá? A casca da banana pode ser reaproveitada, a casca da cenoura pode ser reaproveitada, tá? Existem muitas receitas, tá? Que beneficiam o meio ambiente e também nos beneficiam também, tá? Porque são alimentos que têm muitas vitaminas, tá? Então é importante nós conhecermos para a gente poder reaproveitar esses alimentos. Muito bem, gente. Prosseguindo aqui. A quarta dica. Não exagere na quantidade em suas refeições. Coloque no prato somente o que vai comer, evitando sobras de alimentos. Isso daí é importantíssimo, tá? Se a gente sempre comer aquilo que realmente nós vamos consumir todo, tá? E quando a gente coloca demais, a gente realmente acaba desperdiçando comida, tá? Desperdiçando. Muito bem, gente. Então, prosseguindo aqui, vocês vão fazer essa atividade no caderno, tá? Quais das atitudes das páginas 290 e 291 você já pratica em seu dia a dia para evitar o desperdício de alimentos? Justifique a sua resposta. Ou seja, você vai dizer o porquê. De que outras maneiras você tem contribuído para evitar o desperdício de alimentos? Cite exemplos, tá bom? Essas duas questões aí para vocês responderem. E tem outra questão do livro, tá bom? Então, tenham um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.